Olá, sou o professor Nascimento Lopes, da disciplina de História e Sociologia da Escola Dom Francisco de Assis Pires, na cidade de Palmeirinho, no Ceará. E nós estamos aqui hoje para fazermos uma revisão do conteúdo de Sociologia e em seguida vai ser enviado para os alunos. Eu gostaria que vocês pegassem aquele materialzinho que vocês receberam. Nós temos aqui, primeiramente, antes de nós adentrarmos no conteúdo do nosso livro didático, nós temos um texto que trata da introdução ao surgimento da sociologia. Então, quando eu enviar para vocês esse material, eu enviarei também a atividade que vocês vão responder concernente a esse conteúdo. Nessa primeira etapa, vocês não terão atividades, porque vocês já fizeram esses exercícios, que é apenas uma aula de revisão, que é para quando a gente retornar da nossa quarentena, que a gente possa ter revisto os conteúdos durante esse período, levando em consideração que nós não estamos de férias. Isso aqui é período letivo, nós estamos trabalhando normalmente, só que agora à distância. Então, a primeira coisa que eu queria é iniciar o texto de introdução ao surgimento da sociologia, que nos diz o seguinte: antes de estabelecer os motivos pelos quais surgiu a sociologia, a primeira coisa que afirmamos é que ela foi desenvolvida por motivos práticos. Mas vamos estudar o processo histórico que culminou com seu surgimento. Então, a primeira afirmação que a gente faz é a seguinte: a sociologia surgiu por motivos práticos. Então, para a gente conseguir desenvolver o que significa essa afirmativa, a gente vai fazer uma análise histórica de todo o desenvolvimento dos sistemas econômicos do mundo, desde o fim do Império Romano até o sistema vigente, até os nossos dias atuais. Bom, por que é que a gente diz que a sociologia surgiu por motivos práticos? Porque ela surgiu por uma questão de necessidade. Ou seja, a gente sabe que quando aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, então as pessoas que estavam morando no campo durante todo o sistema feudal, agora vieram rapidamente morar na cidade. Essas pessoas vieram com o intuito de conseguir emprego, agora que aconteceu a Revolução Industrial, ou seja, houve a invenção da máquina a vapor. Então as pessoas vieram morar na cidade justamente porque estavam surgindo as primeiras fábricas. Então é a partir desse momento que as cidades inglesas vão começar a receber muita gente ao mesmo tempo. Só que as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente de uma vez. E aí o que é que vai acontecer? Os índices de suicídio, que foi estudado, por exemplo, pelo sociólogo Emile Durkheim, o índice de assaltos, de assassinatos, de alcoolismo, de infanticídio. Então tudo isso começou a se multiplicar e aí vai surgindo esse caos social devido a essa aglomeração de pessoas que vêm para a cidade. E nesse momento os estudiosos da época, os filósofos, ainda não existia sociologia como ciência, mas os pensadores, os intelectuais da época, eles já estavam percebendo a necessidade de desenvolver uma ciência social, uma ciência que estudasse a sociedade, que entendesse quais são as causas daqueles problemas que estavam surgindo em virtude da Revolução Industrial. E dessa forma, eles teriam um certo controle daqueles problemas para que pudessem solucioná-los. Então, vamos começar a fazer uma análise histórica. A gente vai traçar aqui uma linha do tempo de todos os sistemas econômicos, desde o fim do Império Romano até os dias atuais, e a gente vai procurando conhecer cada um desses sistemas até a gente chegar no nosso sistema atual. Então veja bem, pega aí a sua folhinha. Segundo parágrafo: após o fim da escravidão no Império Romano, surge a sociedade feudal. O comércio estava frágil por causa das invasões dos bárbaros, e a maioria das pessoas estava indo morar no campo, é o chamado êxodo rural, para morar em feudos.
O feudalismo era organizado a partir de 3 classes sociais: a nobreza, o clero e os servos. O clero, além de administrar os sacramentos, mantinha a imobilidade social por meio da sua influência e poder, principalmente sobre os servos. Então veja bem, se nós fôssemos traçar uma linha do tempo, então nós diríamos o seguinte, que aqui antes do regime feudal nós temos o Império Romano. Com o fim do Império Romano, aquele monte de cavaleiro que fazia parte do Império, agora esse pessoal vai receber terras com bonificações do Império, e aí eles vão transformar isso na máquina de produção de riqueza. De que forma? Eles são os senhores feudais a partir de agora, eles são os donos dos feudos. O que é um feudo? Uma grande extensão de terra, e esse senhor feudal ele vai ceder pedaços de terra para que os servos pudessem trabalhar. Os servos eram pessoas pobres, camponeses, pessoas que não tinham nenhuma terra para produzir. E naquela época nós podemos dizer que toda a produção de riqueza mundial era baseada na agricultura de subsistência. Então vamos lá. Então nós temos aqui primeiramente o sistema feudal ou feudalismo. Depois nós temos o mercantilismo, que a gente vai ver mais à frente, e por fim nós temos o capitalismo. Pois bem, o que nós vamos estudar agora é o sistema feudal. O sistema feudal é baseado na agricultura de subsistência. Ou seja, nesse momento, o pessoal está plantando não para comercialização. O objetivo não era sobrar mercadoria para comercializar. O objetivo aqui é plantar para subsistir. Então, nós vamos entender logo nesse segundo parágrafo como é que funciona o sistema feudal. O texto nos diz que esse sistema era baseado em 3 classes sociais, as quais são nobreza, clero e servos. Nobreza, clero e servos. Qual é a função da nobreza? Bom, como esses nobres eram os cavaleiros que pertenciam ao Império Romano e agora são os senhores feudais, eles são os proprietários da terra, então eles tinham a função de ceder a terra para que o servo pudesse trabalhar. Eles eram quem recebia os impostos dos servos. Como eram pagos esses impostos? De 2 maneiras: através de dia de serviço e através de parte daquilo que eles produziam, parte da produção. Então o servo produzia, uma parte ficava para o senhor feudal e a outra parte ficava para que o servo pudesse subsistir e se sustentar com a sua família. Bom, então está começando a chover, mas eu acho que o barulho não vai dar para atrapalhar tanto assim não. Então veja bem, nós temos aqui o nobre, que é o senhor feudal, ele é o dono da terra, e ele é a pessoa responsável pela proteção dos servos. Vou fechar a janela para ver se diminui o barulho. Lembrar do álcoolzinho em gel, né? A gente está aí caminhando no meio do mundo, então tem que se proteger. Vamos lá. Então a nobreza são os senhores feudais, proprietários de terra. Eles são aqueles que vão ceder a terra para que o servo possa trabalhar, e ao mesmo tempo ele é o cara que vai dar a proteção, porque como ele era um cavaleiro do Império Romano, então ele tinha um pequeno exército, 30, 40 pessoas, e ele dava a proteção para aqueles que estavam dentro do seu feudo. Proteção contra quem? Contra as invasões dos bárbaros. Pois bem, o autor nos diz que naquele momento o comércio estava fragilizado. Por quê? Por causa das invasões dos bárbaros. Então, como
os bárbaros estavam invadindo o território do Império Romano, então naquele momento o comércio estava fragilizado. Quando a pessoa não era assaltada na ida, ele era assaltado na volta. Então, dessa maneira, os senhores feudais tinham que ter o seu exército próprio, particular, para defender o seu feudo e, portanto, todos aqueles que morassem no feudo. Então, olha no texto aí. O clero, além de administrar os sacramentos, mantinha a imobilidade social por meio de sua influência e poder, principalmente sobre os servos. Então, qual era o papel da igreja durante a Idade Média, durante o sistema feudal? A igreja tinha o papel religioso, normalmente, como é até hoje, né, que era de administrar os sacramentos, mas a igreja também tinha um papel social ligado ao Império Romano. De que forma? Como é que isso acontecia? Bom, a igreja procurava manter a imobilidade social. Eles pregavam que as pessoas deveriam trabalhar apenas para a subsistência e não deveriam pensar em subir de classe. Não deveriam pensar em se mover de uma classe social para outra. Isso, obviamente, facilitava a vida dos mais ricos, que teriam sempre os servos sob o seu comando. Pois muito bem. Vamos lá. Onde é que está o texto? A nobreza, que eram os senhores feudais, cediam terras, foi o que eu já falei, aos servos, em troca de parte da produção ou dias de serviço, além de proteger as demais classes contra os bárbaros, o que lhes dava mais influência ainda. Então essa parte a gente já viu. O servo era a classe mais baixa, que produzia por meio de uma agricultura de subsistência, e aí eu devo lembrar a vocês que cada um desses termos que a gente tem em negrito no nosso texto é porque são os textos essenciais, são os conceitos principais que vão cair na nossa avaliação. Já já a gente volta aí lembrando quais são esses pontos. Pois muito bem, os servos eram a classe mais baixa, que produziam por meio de uma agricultura de subsistência, pagando aos senhores pelo uso da terra e também das ferramentas. Que ferramentas eram essas? Os moinhos e os fornos. Porque ferramenta pequena o servo tinha, mas quando ia para uma ferramenta grande, o servo não tinha condição, então ele tinha que recorrer ao senhor feudal. E também era pago pela proteção. Então, nesses dois parágrafos que nós temos aqui, vamos observar agora, pega a sua folha, vamos observar as palavras em negrito. Primeiro, a sociologia foi desenvolvida por motivos práticos, ou seja, por uma questão de necessidade por conta do que aconteceu após a Revolução Industrial. Próxima palavra em negrito, sociedade feudal ou sistema feudal. O que é isso? É um sistema econômico baseado na agricultura de subsistência. Lá embaixo você vê a agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? É aquela em que a pessoa trabalha não para vender, ele não quer acumular para vender. O que ele quer é pagar o que devia ao senhor feudal e o resto que ficava para ele ficava para a sua própria subsistência. O que mais? Próximo ponto, o comércio estava frágil por causa das invasões dos bárbaros. Então, o problema do comércio era esse. Por isso que as pessoas foram morar no campo, e aí vem o próximo termo, êxodo rural, que é quando as pessoas saem da cidade e vão morar no campo. O que mais? Próximas palavras em negrito, nobreza, clero e servos. Então, a nobreza, o pessoal que era dono das terras e que davam proteção ao feudo, o clero, os representantes da igreja, que administravam os sacramentos e também mantinham a imobilidade social, e os servos, que eram as pessoas que trabalhavam e produziam por meio de uma agricultura de subsistência. Então, vou dar uma pausazinha e já já envio para vocês o vídeo que vai tratar do terceiro parágrafo, que vai trazer aquelas ideias, né, aqueles conceitos que foram desenvolvidos durante a Idade Média, tais como teocentrismo, geocentrismo, e a gente vai lembrar um por um o que é que significa cada uma dessas teorias. Então, vamos lá, e também vamos ficar de olho no Enem, que essas questões, elas são assuntos que caem geralmente na prova do Enem, e vamos ficar de olho, preste atenção no teu texto, dá uma revisada, os exercícios que já foram enviados,
procurem fazer, e também aqueles que serão enviados. Então, até mais tarde.